Uma ação que entregou um retorno de quase 2.000% nos últimos 20 anos, é a única produtora totalmente integrada de ferro-cromo e ferro-silício no continente americano. É algo difícil de produzir devido à variedade de insumos necessárias à produção de ferro-cromo. Uma empresa que tem uma boa disciplina no pagamento de proventos e que ainda assim vem sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, um desconto de 13%. No patrimônio líquido da Ferbasa. Com essa forte queda na cotação do ativo, que agora vem sendo negociado abaixo de R$ 8,00, chegou o momento ideal de comprar a Ferbasa, trazer uma excelente empresa com um bom desconto para a nossa carteira de investimentos de longo prazo. Com base nos resultados reportados hoje, relativos ao primeiro trimestre de 2024, nós vamos buscar responder a essa pergunta, considerando principalmente a dinâmica de mercado do ferro-cromo. Então, as empresas de commodity, elas passam sim pelos seus ciclos de retração e depois os ciclos de recuperação. Então você vai sempre querer comprar uma empresa assim quando ela estiver justamente no fundo do poço, negociada com um prêmio de risco interessante. Informação importante, esse vídeo terá um prazo de validade de apenas 24 horas, depois disso a gente vai migrar esse conteúdo para a área exclusiva para membros. Se você não é assinante do canal, considere assinar por apenas R$ 2,99. Compartilhe esse vídeo também com um amigo seu que investe na Ferbasa, uma vez que na quarta-feira esse vídeo não estará mais disponível na parte aberta do canal. Pessoal, um ponto importante aqui, eu vou comparar esse resultado com o trimestre passado. Por quê? Se eu comparar com o primeiro trimestre de 2023, a gente está falando de um período no qual o ferro-cromo estava sendo negociado por um preço médio praticado muito superior, então não faz sentido. O que a gente quer saber aqui é se a empresa está apresentando sinais de recuperação. Será que o fundo do poço foi realmente o trimestre passado? Pessoal, de início, nos destaques do resultado, a gente percebe claramente que houve retração de 6% na receita líquida da companhia, porém, como ela conseguiu fazer um bom controle de custos e despesas, ela conseguiu expandir a sua margem EBITDA. Então, a margem EBITDA saiu de 8,7% para 15,4%. Então, apesar de ter havido retração na receita líquida, ela apresentou um aumento de 66% no EBITDA ajustado, na comparação com o quarto TRI de 2023. No volume de vendas, nós percebemos mais uma vez uma retração aqui no mercado interno, uma retração de 13,3% na comparação com o trimestre passado. Isso aqui foi compensado parcialmente por, mais uma vez, uma retomada na demanda do mercado externo. Então, o mercado externo compensou parcialmente aqui o volume de vendas e a gente percebe que o mercado interno ele segue prejudicado por muita venda de aço chinês. Então as nossas siderúrgicas elas estão sofrendo uma forte concorrência do aço chinês. Isso acaba desestimulando a demanda por ferro-cromo e ferro-silício, que são componentes essenciais de alguns tipos de aço especiais, como o aço de alto carbono. Aqui na receita líquida nós tivemos a retração de 5,9% na receita total. Cabe destacar que isso aqui foi ocasionado pelo menor volume comercializado, uma queda aqui de 14% no volume. Também tivemos um dólar médio praticado menor, Então vocês sabem que as companhias exportadoras, elas se beneficiam muito mais quando o dólar está mais valorizado. Isso tende a impulsionar a receita, principalmente essa receita aqui do mercado externo. Então aqui nós temos uma das vantagens de investirmos em companhias exportadoras, que tem parte do seu resultado diversificado em outras moedas. Então vejam que agora que nós temos o mercado interno um pouco mais fraco, menor demanda do setor siderúrgico, nós temos o mercado externo compensando parcialmente isso, entregando receita em moeda forte para a companhia. Aqui nós temos o principal ponto positivo do resultado, que é o bom controle de custos e despesas por parte da companhia. O CPV retraiu 11,9%. Aqui nós estamos falando do CPV consolidado, que considera não só as operações de ferroliga, mas também o segmento de geração de energia. E esse segmento aqui ainda apresentou uma manutenção não programada, um custo adicional para a manutenção dos equipamentos dos aerogeradores. Entretanto, quando a gente olha para o core business da empresa, que é a produção de ferroligas, houve sim a retração de 16,7% no CPV. Isso foi parcialmente influenciado pelo menor volume comercializado, porém, quando a gente compara com o trimestre passado, no qual o CPV correspondia a 86% da receita líquida, nesse trimestre caiu para 80,9%, o que mostra um bom controle de custos. Aqui nós vemos um forte controle das despesas, com a retração aqui de 12,2% nas despesas gerais e administrativas, e na linha outras despesas nós tivemos a redução aqui de 30 milhões para 10 milhões, uma redução aqui de 64%, mostrando uma boa disciplina de custos e despesas por parte da Ferbasa. Pessoal, então olhando para o EBITDA consolidado, a gente percebe claramente que a companhia está conseguindo apresentar crescimento do seu lucro operacional, um crescimento aqui de 66,8%
na comparação com o trimestre passado. Isso aqui decorre de um bom controle de custos e despesas que permitiu o aumento da sua margem EBITDA, né? Então, mesmo com a receita menor, a empresa conseguiu entregar um lucro operacional maior, né? Então, o EBITDA é o lucro operacional da companhia. Você vai retirar da receita líquida os custos e as despesas e ver se a operação para de pé. E no caso da Ferbasa, a operação vem gerando caixa sim, né? Apesar de ter havido uma retração do lucro líquido, isso aqui se deve ao fato do trimestre passado ter sido fortemente impactado por alguns eventos não recorrentes positivos, né, de cunho meramente contábil. Mas quando a gente olha para o lucro das operações, esse trimestre foi melhor do que o trimestre passado. O resultado financeiro da companhia segue no positivo, uma vez que a Ferbasa é caixa líquido, né? Então, mesmo com o pagamento de todos os empréstimos e financiamentos, a companhia ainda detém um caixa líquido na ordem de 781 milhões. Né? E ela não deve distribuir isso em proventos agora, né? Principalmente considerando a instabilidade no preço praticado do ferro-cromo. Então, esse é um momento um pouco mais delicado para a empresa, mas esse caixa vai servir como um backup para que ela passe com maior tranquilidade por essa fase do ciclo. Pessoal, então, no meu ponto de vista, o resultado do primeiro trimestre mostra leves sinais de recuperação por parte da Ferbasa, né? O preço médio praticado do ferro-liga ficou praticamente o mesmo preço do trimestre passado, houve redução no volume de vendas totais e mesmo assim a companhia conseguiu entregar um lucro operacional superior, né? Lembrando que o trimestre passado foi impactado por vários eventos não recorrentes, né? Como um ajuste positivo de 39,2 milhões referente ao valor justo dos ativos biológicos. Então, quando a gente olha para o lucro das operações, a gente percebe que está acontecendo sim um leve sinal de recuperação, principalmente com a expansão dessa margem EBITDA, né? Lembrando ainda que o segmento de geração de energia apresentou prejuízo nesse período contra um lucro no trimestre passado, né? Então, mesmo com esse segmento de geração eólica puxando o resultado para baixo, a companhia conseguiu entregar crescimento de EBITDA e o que precisaria aqui para fechar com 10 era o início de retomada do ciclo do ferro-cromo e ferro-silício, porque em termos operacionais a Ferbasa continua bastante redonda, né? Beleza, Machado, mas mesmo considerando a queda na cotação do ativo, considerando também que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio líquido, com desconto de 13% aqui no valor patrimonial, por que valeria a pena para mim tomar risco e trazer commodity para minha carteira de investimentos de longo prazo? Concordo com você que as ações de commodity são ações um pouco mais complicadas, né? Então a gente pega essa parte ruim do ciclo aqui e vê uma retração severa nos lucros da companhia. Porém, quando a gente fala de Ferbasa, estamos falando aqui de uma companhia que detém um monopólio no continente americano. Então é a única empresa que tem todos os insumos necessários para a produção de ferro-cromo e ferro-silício. Então a Ferbasa é a única produtora de ferro-cromo nas Américas com reservas estimadas de 40 milhões de toneladas de cromo, o equivalente a 80 anos de produção, né? Então hoje, para produzir o ferro-cromo e o ferro-silício, que são essenciais para a economia, né? São a base ali para o aço de alto carbono, e o ferro-silício é essencial para alguns componentes elétricos. E para produzir esses insumos, você precisa de uma diversidade de matérias-primas, né? Como as minas de coque, as minas de cromo, a mineração de calcário, mineração de quartzo, produção florestal, porque a madeira vai entrar como biorredutor. Temos a parte da metalurgia e também muita energia elétrica. Então perceba como a Ferbasa vai reunindo os ativos para ter um processo totalmente integrado. Recentemente ela comprou esse complexo eólico, que a gente viu que reportou prejuízo nesse trimestre, mas com a recuperação operacional desse complexo eólico, isso tende a reduzir ainda mais o custo de produção por parte da Ferbasa. Então, apesar de ser cíclica, ser commodity, eu considero a Ferbasa assim, uma empresa muito interessante para um portfólio de investimentos de longo prazo, devido às vantagens competitivas, o fato de se tornar aí um monopólio natural no continente americano e também por ser uma empresa que tem um excelente histórico de remuneração ao acionista, né? Então ela faz um bom repasse na forma de proventos, que é uma forma dela manter uma instituição beneficente na Bahia, né? Então isso cria uma previsibilidade e uma constância na distribuição de proventos. Muito boa para uma carteira focada em dividendos ali. Não dá para ter certeza absoluta se a retomada de fato já vem acontecendo, mas olhando para o lucro operacional, a gente percebe a companhia se esforçando para reduzir os custos, para ter maiores margens, e caso o ferro-cromo e o ferro-silício comece a apresentar sinais de valorização, nós poderemos ver novamente os lucros da companhia saltando ano a ano. Nada disso é certeza, é claro que é sempre um risco, mas uma companhia muito interessante para você estudar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí um comentário para fortalecer também a visualização desse vídeo, e também compartilhe esse vídeo em outras plataformas, que você me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.